TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Queridos companheiros, que a paz do nosso Mestre e Senhor Jesus esteja com todos nós. Aqui estamos hoje para todos juntos aprender algo mais. E hoje nós vamos estudar e refletir saúde e espiritismo. É um livro muito interessante que foi reeditado em 97. Foi um estudo entre médicos, alguns psiquiatras, e que depois resolveram formar este livro. Então, um dia, na minha biblioteca, peguei no livro e achei interessante trazer para vocês. E é o capítulo Causas e Mecanismos do Processo Obsessivo. Esta palestra seria apresentada por um médico, evidentemente, porque se trata de saúde. Mas lá diz o velho deitado, quem não tem cachorro, caça com o gato. E aqui estamos nós, temperando alguma coisa com a experiência que vem vindo de trás. Porque se trata de desobsessão. E isso foi sempre o que talvez foi peculiar a mim mesmo, como obsediado, mas também com a experiência adquirida ao longo do tempo. E perguntariam vocês, mas afinal de contas, obsessão são só para os médios. Mas Kardec diz, todos nós somos médios. E, portanto, assim sendo, leva-nos a crer que todos nós somos obsedados. Será que é isso mesmo? Ou cada um vai verificar o calo no seu sapato? É o que nós vamos hoje refletir em tudo o que vai ser apresentado. Emmanuel, mentor de Chico Xavier, ex-padre Manela Nóbrega, português, diz o seguinte: Emmanuel refere que a obsessão é o pior flagelo deste século, já no século passado, de maneira que ele se foi para este século de agora, mantém-se e talvez até tenha piorado. De facto, as conquistas de tecnologia atual são tantas, já naquela época, que o apelo material à mente humana é também muito forte. Somos estimulados a obter valores materiais e a concorrer com as pessoas para que cada vez mais tenhamos coisas e galguemos condições sociais que nos confira prestígio e poder. É a sociedade de hoje. E nas conquistas nós temos aqui um exemplo na nossa Lisboa, com esse congresso que está sendo realizado. Coisas que eu, na minha ignorância, fico espantado com coisas que estão aí e que cada vez serão mais desenvolvidas, não é? E que isso, como ele diz aqui, leva-nos a ficarmos cada vez mais despertos para as conquistas e para aprender e também acompanhar esse processo. Assim, muitas vezes acabamos por deixar-se em segundo plano, ou mesmo totalmente de lado, a questão da fraternidade, da caridade, do convívio amistoso, sobrevindo então as oportunidades de instalação do processo obsessivo. Sempre que nós deixamos-nos ligar ao mundo da paz e da luz, nós estamos adentrando e caminhando
para um processo de envolvimento de entidades que estão naquele naipe inferiores. E Kardec diz, qual é o maior inimigo do espiritismo? O materialismo. Quando nós nos dedicamos totalmente ao materialismo, nós perdemos a ligação com o mundo da luz. Seja aqui, pior, do lado de lá. Sim, porque do lado de lá, quem não levou aqui nada, nenhuma ligação, não conquistou nada, não esteve envolvido em nada em termos espirituais, chega lá totalmente de mãos vazias, diz-nos a experiência que é de facto muito difícil. Muito difícil. O Espírito da Verdade nos orienta, está aqui no Evangelho, e nos diz o seguinte: Espíritos, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruímos, eis o segundo. Representando esses dois ensinamentos como as asas de um pássaro, concluímos que ele somente poderá alcançar o seu voo se elas estiverem igualmente desenvolvidas. É uma comparação muito interessante, que só pode voar em condições boas se tiver as duas asas funcionando. Assim somos nós. Espíritos e a lei e o Evangelho não nos condenam à parte material, pelo contrário. Ele incentiva-nos a viver melhor, a ter condições melhor e a ter quem tem essas possibilidades, e nós vemos casos muito frequentes, que se dedicam aí sim, exclusivamente à parte espiritual. Aí sim, com resultados muito bons. Isto é o que a gente vai vivenciando há 50 anos esta parte, no intercâmbio com os dois mundos, o material e o espiritual. E foi o que eu tenho aprendido ao longo desse tempo. Que chegar lá, de mãos vazias, é muito difícil. 3 coisas que acontecem. A pessoa até pode ser muito boa. Não fez mal, nem fez bem. Vai até o cemitério. Os familiares dizem que ficou lá, que é a última morada, não é isso? Ele volta, vai para o lar e ali fica. Se ele teve uma vida dedicada ao mal, ele já vai para o mundo inferior automaticamente, porque é uma lei. Se realmente ele teve uma reencarnação, que se dedicou ao bem, que se instruiu, se exercitou a caridade de alguma maneira, terá uma equipe espiritual, familiares já esclarecidos ou não, para amparar ele. Isso é o que nós, e eu não estou mentindo, porque companheiros estão aqui que assistem a reuniões, que isso é uma realidade. Isso é uma realidade, porque é uma lei de atração, uma lei divina. É isso que acontece. Consequentemente, não sabemos ainda planear e executar as nossas ações em direção ao bem de tudo e de todos, do que resultam males dos quais, conforme refere Emmanuel, a obsessão é a pior deles. Porque é um resultado. É o nosso livre-arbítrio. E estamos integrados na lei, quer queiramos ou não. Entretanto, na condição evolutiva em que nós nos situamos atualmente, que é uma realidade, temos a asa do conhecimento do cérebro muito avançada, diz aqui relativamente muito mais desenvolvida, se comparada à asa da moralidade e do coração. Vocês vejam que a parte
intelectual, a parte da evolução tecnológica está realmente avançada. Mas também observamos, e todos nós, que a parte moral fica muito a dever. Eu hoje estava pensando, na minha ignorância, dizem que veio mais ou menos 65 mil pessoas para esse evento. Imagina se fizesse um evento em termos espirituais, tipo que nós fazemos uma jornada, com médicos, com professores, com pessoas que estão integradas na doutrina e que explicam a lei de causa e efeito, explicam o mundo espiritual. Que bom seria. Mas isso não é feito. Nós estamos aqui, meia dúzia de pessoas, perante milhões, e que já tivemos a felicidade e a bênção de penetrar aqui neste ambiente, tomarmos conhecimento na realidade espiritual, para exercitarmos as nossas condições para amanhã sejamos mais felizes. Mas somos um punhadinho de pessoas, apenas isso. E eu lembrar-me, imagina se fizesse um grande movimento, não é? Que bom que seria, mas não. Nós ainda estamos nas conquistas materiais que nos levam aos vícios, às paixões, e o mundo está como ele está. E tratando na coisa... Passa. E quais são as causas? Orgulho, vaidade, ódio, uso impróprio do poder, atos de desamor, que é o que se vê hoje em dia, inveja do bem, covardia moral, sede de vingança, aviltamento do sexo, vícios de conduta e destruição dos compromissos afetivos, que é o que se nota hoje dentro dos lares com as pessoas, são apenas alguns dos males morais que podemos oferecer como antenas, reparem bem, aos nossos obsessores para a instalação de um processo obsessivo. Sempre que transgredimos a lei do amor e da fraternidade, nós estamos em contacto com o mundo das sombras. Há obsessão. Que diz Emmanuel, é o maior flagelo para a humanidade. Porque fiquem certos, quando há desvios de qualquer forma, em todos os aspectos da sociedade, tem a cavaleiro entidades inferiores que manipulam em todas as situações. Mas isso está realmente, hoje, nós já estamos descobrindo que realmente estamos se apercebendo, a nossa sensibilidade, isto quase semanalmente, já evoluiu, nós já percebemos, já estamos procurando, e por isso que muita gente vem às casas espíritas, vem a outros lugares, a outras portas, algumas falsas, infelizmente, à procura de... Foi dito na prece, busca, acharás, bate e sobrevirá. Precisa saber que porta é que nós vamos bater. Qual é o resultado que daí vamos adquirir? Quais são as consequências que virão depois? Não tenha dúvida. É da lei. Na análise do mecanismo intrínseco do processo obsessivo, não podemos esquecer o pré-requisito de dois fatores muito importantes. A afinidade e a sintonia. E a paridade de frequência, conforme esclarece André Luiz nos mecanismos da mediunidade.
O pensamento e o sentimento são formas de energia eletromagnética. Porque quem capta o nosso perispírito, ele é uma rede elétrica que nos une ao nosso corpo. E tem eletricidade. Por isso produz a eletromagnética, porque ele é condição espiritual que nos une ao corpo. Isso é o que acontece. Na mente humana, essas duas forças estão atuando tanto em nível consciente como inconsciente. Uma obsessão, quando é muito profunda, a pessoa não se dá conta. Isso pode ser observado. Sendo a intenção, a nossa vontade, o gatilho que aciona a transmissão dessas energias para o algo que se deseja, consciente ou inconsciente. Por vezes a gente acusa a obsessão, acusa os obsessores, mas esquece que, como diz aqui, ele é a nossa vontade, a nossa ligação, a afinidade, é o gatilho que nos une e que dispara para ficarmos entregues ao mundo das sombras. Hoje torna-se necessário muito essa atenção, porque o que nós vemos por aí e que acontece em todos os setores da vida, ele, pela experiência, pelo que a doutrina fala, é a interferência do mundo das sombras. Quer queiremos ou não. É pena, isso vai ser dito aqui, a ciência ainda não descobrir esse particular. Os integrantes deste livro, uma parte são psiquiatras, eles já conhecem. Eles já lidam com isso diariamente. Porque no Brasil há o Hospital dos Espíritas, Hospital Psiquiatra Espírita. E eles têm reuniões dentro do hospital. E acompanham o desenvolvimento do doente. Através dos médios e através da parte clínica, evidentemente, que tem de trabalhar juntas. E estes são psiquiatras. Mas ainda há uma raridade muito grande sobre os psiquiatras, sobre o entendimento deles. Hoje, alguns aqui em Portugal, nós já temos o Dr. Mário Simões, que vai às jornadas, um bom psiquiatra, trabalha no Hospital Santa Maria, e outros mais. Mas são muito poucos para a realidade que nos cerca em termos de psiquiatria. De maneira que temos que aguardar o tempo e a nossa vontade de cada um. Assim, uma ideia emitida por uma entidade obsessiva termina por fixar na mente de outra entidade. O que nós falámos inicialmente, ela há afinidade. Ela é eletromagnética que se liga, é como dois fios de eletricidade. Encarnada ou desencarnada, se houver afinidade de pensamentos ou sentimentos. Entre elas, dizemos então que se estabelece um circuito mental ou mediúnico entre as duas mentes. Nós observamos isso com uma facilidade enorme. É por isso que nós temos a fluidoterapia, que ela se volta para desligar as duas mentes entre o obsessor e o obsediado. Isso é o trabalho que é feito num tratamento à sexta-feira. E depois daí, as entidades, se a espiritualidade achar por bem, vão para dentro da obsessão, onde nós falamos com a entidade, com o espírito. E diálogos interessantes, em que realmente nós vimos que o encarnado, e como disse aí, é, a maioria das vezes,
o culpado dessa ligação de mente a mente. E dá um grande trabalho à espiritualidade para ajudar os dois. Nós pensamos que vem numa casa espírita e que os espíritos que desligam por encanto o obsessor do obsediado. Isso que toda a gente quer. Vem aqui, vou lá no centro, que é para desligar. Eu quero que vá, como diz o Roberto Cavalos, que vá tudo para o inferno. Mas não é assim, não. Não, porque perante a espiritualidade, o obsessor e o obsediado são criaturas de Deus, tanto uma como a outra. E os espíritos tanto tratam de uma como de outra, porque é a lei da caridade. Mas nós não. Vamos ao centro. Disseram, eu fui aí num lugar qualquer, disseram que tinha um espírito aí e que viesse aqui para tirar o espírito. A espiritualidade até podia desligar automaticamente, que por vezes acontece. Mas o processo não é esse. Porque se há uma ligação, há algo que contribuiu para isso. Nesta reencarnação, acredito que não. E em outras reencarnações, o que é que nós fizemos? É o resultado de hoje. O que se fez ontem. Então a espiritualidade, sabendo disso, ele vai tratar os dois em simultâneo. Porque essa é a caridade. Isso é o que nós precisamos de aprender quando Cristo disse, e começou por isso, amai-vos e instruí-vos. Não é uma instrução de universidade, não. É uma instrução de sabermos que somos criaturas de Deus. Que o mundo espiritual e o mundo material é uma ligação contínua e permanente. Que a morte não existe. Que há a lei de causa e efeito. O mal que fizemos, nós vamos amanhã ter que ressarcir, quer queiramos ou não. Em qualquer tempo, em qualquer lugar. Ainda a misericórdia divina é muito complacente. Aguarda para nós pagar as nossas dívidas em condições desse resgate ser proveitoso. Por vezes, o Chico diz que nós nunca sabemos quando o nosso karma vai despoletar. Porque Deus, na sua misericórdia, aguarda o tempo, o lugar, para que nós possa ter vantagem no nosso sofrimento. Porque se há revolta, não tem valor. Há necessidade de a gente aceitar e saber se nós temos sofrendo é porque há alguma razão, porque Deus é Pai. Isso é o que é obsessão, que se nós entrarmos em estudo, nós vamos buscar todas essas particularidades. E isso é muito importante. Portanto, o mecanismo intrínseco do estabelecimento do circuito mental ou mediúnico é o mesmo tanto para vibrações amorosas quanto para as encontradas na vigência do processo obsessivo. Portanto, o circuito mental é a parte fundamental, o nosso pensamento. Assim também acontece com outros atributos nossos, sendo seu uso depende do nosso livre-arbítrio. É nós querer ou não querer. Mas o mecanismo é aquele. É a ligação do nosso pensamento. E cabe a nós, por iniciativa própria, e as casas espíritas aí estão, para poder ajudar num processo obsessivo. Há necessidade de sempre um terceiro colaborar, quer seja familiar ou não.
Porque mesmo até quando há uma obsessão muito forte, a pessoa nem consegue vir e entrar nesta casa. Se não houver ninguém a acompanhar, se alguém não ajudar, porque os espíritos não deixam que ele venha. É muito comum aqui nesta casa, quando vem a primeira vez, não sei se já aconteceu a vocês, para vir a primeira vez é uma dificuldade. Tem uma razão. É preciso entender isso, é preciso buscar essas explicações. E a doutrina nos informa isso. É porque os obsessores não querem que você venha, porque sabem que possivelmente vão perder a presa. Se a pessoa quiser. Epilepsia e obsessão. É a ação persistente do espírito mau que exerce sobre o indivíduo. Sobre a epilepsia é preciso notarmos que é muito comum. A medicina ainda não descobriu a causa da epilepsia. Diz que é um mal, dá um medicamento, ameniza. Mas a epilepsia, ele é mediúnico. Está ligada à mediunidade, que é preciso tratar. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até à perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Isso é a epilepsia, que ela está ligada à mediunidade. A medicina ainda não descobriu isso, mas a doutrina explica muito bem a parte da epilepsia. E diz mais sobre isso. Esclarecendo, Kardec continua: a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral do obsediado. É nessa técnica que nós temos vindo a bater. É sempre nós, o encarnado, que origina e que mantém e que provoca a ligação com o mundo espiritual inferior, que dá ascendência a um espírito mau, que dá a ligação. Mas por que pensar nessa associação epilepsia e obsessão? É o que eles vão explicar. E se a epilepsia é de origem mediúnica, é na parte mediúnica que a obsessão tem a parte para se ligar. Prova aí que a epilepsia não é de ordem material, não é física. Embora a ciência dá alguns comprimidos diariamente, mas não é isso que vai resolver, não. A epilepsia, ela se cura espiritualmente. A história relata-nos há milénios os quadros epiléticos sendo atribuídos à ação de bons ou maus espíritos. Com o advento de Jesus surgem novas informações, confirmando essa associação. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 38 e 43, encontramos o seguinte relato: a cura do jovem possesso. De maneira que vocês já leram no Evangelho essa explicação. Um espírito se apoderara dele, eis que entre a multidão surgiu um homem dizendo em voz alta: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Era filho único. Um espírito se apodera dele e de repente grita e o atira por terra. Convulsionam até espumar e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Isso poderíamos aí levar para o lado da epilepsia, mas é a interferência de um espírito mau. Repara que ele diz aqui que ele espuma. Ele é um sintoma que devem reparar, não sei se já conseguiram, e que percebe quando há
esse processo, a pessoa espuma. É característico da epilepsia. É um sinal característico. Tenho-me deparado algumas vezes com essas situações. E que espuma, verifique-se logo que é epilepsia. Há muita gente que tem, para ajudar, a tendência de pegar na pessoa. Não façam isso, porque ela é uma força tão grande que é até perigosa. Às vezes, que me acontecia, pela prática, eu ia buscar um copo de água, fazia oração, transmitia passe, até que a espiritualidade pudesse ajudar. Depois é que sentava a pessoa. Aconteceu mais do que uma vez e que duas. Não sei porquê. Certa vez eu ia na cidade de São Paulo e eu caminhando assim, até com muita pressa. E de repente a pessoa, eu estava passando, a pessoa cai e verifiquei que era epilepsia. Tinha um estacionamento próprio, pedi um copo de água, não deixei mexer ninguém, até que ele foi vindo através da oração. E são coisas que se passam na nossa vida que a gente não esquece. Ele melhorou, perguntei se ele estava tomando, se ele tem, o comprimido. E segui o meu caminho. Eu acho que já contei aos companheiros. E veio uma voz perguntar-te se ele tinha tomado café da manhã. Voltei para trás, perguntei para ele e dei-lhe alguma importância para que ele falou: olha, vai no bar e toma, porque eu vou com pressa, tenho um compromisso. São coisas que acontecem na nossa experiência de vida. E porque estamos integrados na doutrina, ele é um ensinamento permanente e que nós devemos ficar atentos, amai-vos e instruí-vos. De maneira que o espírito se apodera dele e de repente grita e o atira por terra, convulsiona-o até espumar, foi o que aconteceu, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Isto está no Evangelho. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrereis? Traze o teu filho. Quando ia se aproximando do demónio, o atirou ao chão. É muito comum. E o convulsionou, entra em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao Pai. É ou não é de ordem espiritual? Convulsionou a epilepsia. Ou pode ser uma intervenção mais direta do espírito com o encarnado, pela afinidade e pela ligação que tem. Por isso, a doutrina espírita, ela explica muito bem isso e dá-nos instruções para que possamos ser úteis e ficar prevenidos quanto ao mundo espiritual que nos rodeia e da qual nós convivemos. Nós vivemos num ambiente do espírito que são como os mosquitos no ar. Nós pensamos que não, que isso não existe, mas é uma realidade. É uma realidade. Quer nas nossas casas. Dormem conosco? Claro que sim. Pois é. Mediante a nossa ligação, mediante a nossa vida, os nossos pensamentos. É isso mesmo. Pensamos que entramos na nossa porta, abre-se a porta, fecha-se. Que bom que seria, mas não é assim, não.
Não é assim, não. Por isso é aconselhado o evangelho no lar, a oração permanente, para que realmente se higienize o lar, essas entidades sejam instruídas, se é que estão ali é porque têm que estar, porque Deus é Pai de misericórdia e vontade. Bateram aqui? Alguém que está por aí? Lá na porta? Então, então é assim, é porque tem que ser. Vamos lá. Não tem, mas eu estava dizendo que nós estamos rodeados, que há alguma entidade que não deixaram entrar. Não é? Porque é sempre, ai de nós, se que não houvesse, e principalmente na nossa casa, que não houvesse uma cinta magnética que nos amparasse a todos. Na porta tem na portaria, os guardas, e que são índios, para vocês saberem, que só entram quando eles têm que entrar. Os que vêm com todos connosco, ficam lá fora. É uma agazara danada. Não tenham medo, não, porque é assim mesmo. É. E isto nós sabemos porquê? Não, nós sabemos isso nas reuniões mediúnicas. É o que é dito e o que os espíritos nos dizem. Para a gente saber como as coisas funcionam. Sem ter medo, sem ter receio, é tudo muito natural. Depende de cada um da sua fé, do esforço que faça, o seu trabalho no bem e assim por diante. Temos assim muitas ocorrências que podem resultar dos fenómenos mediúnicos, de efeitos físicos, essa pancada ali, de efeitos intelectuais, através da palavra, com a própria inteligência encarnada, comandando manifestações ou delas participando com diligência numa demonstração de que o corpo espiritual deve efetivamente desdobrar-se e atuar com os seus recursos e implementos característicos como consciência pensante e organizadora fora do corpo físico. Hoje, essa ligação com o mundo espiritual está sendo muito fácil. E até digo mesmo, nunca foi tão próxima a todos nós. Porque os tempos estão chegados. É uma realidade. Se a parte intelectual ela evolui, a parte material e a parte espiritual também. Mas não tenhamos dúvida. É o que acontece com a chamada epilepsia. É essa interferência que a pessoa sofre a aproximação de uma entidade e de qual ela fica por conta da entidade. Isso é uma realidade. Obsessão, psicopatologias, doutora Marlene. Essa obsessão telepática. É muito interessante esta chamada de atenção aqui. Mas hoje a telepatia ela está sendo muito descoberta e está sendo muito próxima de todos nós. Uma coisa que nós aprendemos e que está escrito, quando algum de vocês dorme, ainda bem que está todo mundo desperto, ninguém está dormindo, ele está sendo vítima, através de telepatia, de um espírito que ficou lá fora e não conseguiu entrar porque se bateu. Porque não quer que aquele a quem está ligado tome conhecimento da realidade espiritual. Então põe ele a dormir.
Essa é a telepatia que é usada na parte espiritual. Quando você derem aquele sono que é muito irresistível, é a telepatia que está funcionando, do espírito que ficou lá fora e o encarnado aqui dentro. Porque depois ele dormiu, não se apercebeu de nada, não me escutou nada. É assim que eles querem. Porque é isso que interessa à parte espiritual negativa. Nesse caso, estamos diante da obsessão anímica, a influência negativa de almas encarnadas entre si. Portanto, a telepatia também pode ser usada entre encarnado para encarnado, não se esqueçam. São as chamadas nós vibrações. Eu estou sentindo uma vibração lá do meu vizinho, que Deus me acuda. Ele é uma telepatia que está se processando. E que é preciso que nós aprendamos isso. A doutrina é muito clara nesse aspecto. Uma dessas modalidades é a obsessão anímica telepática. Faz-se uma obsessão. No que se traduz pela guerra de pensamentos. Repare, essa guerra de pensamentos é muito interessante. Qualquer divergência que nós tenhamos com qualquer um de vós, essa guerra continua através do nosso pensamento. Vejam se realmente acontece, se é ou não é assim. É uma guerra constante. E se vai dormir com essa guerra, é uma noite meia chata. Porque essa ligação continua. Assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão. Porque há um mal-estar nessas vibrações que nós possa receber ou possa emitir. Nisso nós temos que aprender. E a doutrina está aí para isso, é muito clara nesse aspecto. Essa guerra de pensamentos, porque ele fez-me aquilo, ou fez aquilo outro, tratou mal, ou roubou. Ele é uma guerra permanente. Mas isso é do ser humano, isso é de um processo da nossa evolução, que compete a cada um de nós ficar atento para essa realidade e se esforçar para mudar de sintonia, para a prece, para a oração, ligar-se a Jesus. Aí automaticamente corta. Por vezes não é tão fácil nós sair, não. Há muitas pessoas que pensam que só ler uma página de Evangelho já não é o problema. Não é assim, não. Leva o seu tempo e o seu esforço para você se desligar dessa vibração. Porque lá há uma guerra entre pensamentos. E que nós precisamos aprender isso. E diz aqui mais. Assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão, e é muito mais comum do que podemos imaginar. E isso, claro, se não houver da nossa parte um esforço para cortar essas vibrações podem vir a prejudicar fisicamente, promover doenças. Ódio, raiva, mata. Eu ouvi isso algumas vezes. Ódio, raiva, mata. Porque ocasiona doenças. Por isso aqui na folioterapia, a espiritualidade que está ali dentro trata, porque se não houver uma contenção, há o efeito no corpo físico de cada um de nós. Aquela doença é de foro espiritual. Pois é. A obsessão pode dar-se no campo físico, como lembrou Kardec.
Nesse caso, os obsessores produzem manifestações ruidosas e persistentes através de pancadas, batidas, transporte de objetos, combustão espontânea. Combustão. Fogo. E essa experiência eu acompanhei em São Paulo. E vai ser aqui mencionado. Passou um pensamento sem nenhuma afirmação, quem sou eu para afirmar. Pelas tragédias que deu em nosso país, e que o fogo aparecia assim do nada, embora que depois disseram que era terrorismo e que vinha tal. Vamos aceitar tudo isso. Mas olha o que diz aqui. Nesse caso, os obsessores produzem manifestações ruidosas, persistentes, através de pancadas, batidas, transporte de objetos, combustão espontânea. Aqui diz vir, não sei se está aqui, eu não vou nomear o nome, veio aqui uma senhora e trazia fotografou no telemóvel que da parede saía água. Ela trazia a fotografia com um objeto a parar a água. Mas não passava cano de lugar nenhum. É complicado, não é, gente? É muito mais sério do que nós imaginamos. Chegou outro casal aqui, muito aflitos, com música. E que abriam a porta e passavam a mão na porta e suspiravam, pedindo ajuda. Portanto, nesse caso, os obsessores produzem manifestações ruidosas, persistentes, através de pancadas, batidas, transporte de objetos, combustão espontânea, etc. É uma realidade. O pensamento de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, é uma realidade. A apresentação é para mim muito familiar, volto a repetir, pela experiência e por aquilo que eu aprendi e por aquilo que eu convivi sobre este assunto. De vez em quando os jornais estão noticiando casos assim, em que pedras são atiradas sobre o telhado, os moradores da casa quebrando vidraças, panelas e utensílios voam pelos aposentos, pratos e xícaras espatifam-se no chão, poltronas e armários, até colchão de babé, pegam fogo. Isso é uma realidade. São chamados efeitos físicos. E diz aqui, é muito importante, Hernani Guimarães de Andrade, eu conheci. O meu filho foi professor, foi aluno do instituto que ele era presidente. Eu fui ao enterro da esposa dele, naquela altura, e diz aqui o seguinte, Hernani Guimarães de Andrade, presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, IBPP, um dos maiores pesquisadores pós-Telgate do mundo. Pôde constatar na maioria dos casos investigados essa interferência física negativa, que se inicia quase sempre sob o comando de encarnados, olha o pensamento, que se compreensíam com desencarnados, porque quando o encarnado emite uma vibração negativa, automaticamente vai buscar um espírito negativo daquele mesmo naipe. E que o envia para o outro. Mas isso é automático. Sob o comando de encarnados que se compliciam com desencarnados no intuito de prejudicar a vida de algumas pessoas ou de famílias inteiras. É por aí. Quando há ódio, quando há vingança, e quando há projeção de pensamento, automaticamente, entidades do mesmo naipe se filiam ao pensamento e vão atingir aquela pessoa
que o nosso pensamento está mentalizando. Muito cuidado com isso, porque isso são compromissos espirituais que amanhã vão ser resolvidos, porque o mal é sempre o mal. O mal é sempre o mal. Esse caso de poltergeist eu acompanhei muito. Esse Hernando Guimarães de Andrade, ele se deslocava onde havia esses processos que pegava fogo, que objetos, ele passava horas até à noite para descobrir, porque ele era cientista e tinha que provar à ciência o porquê. Porque o cientista quer ver, quer apalpar. Portanto, em termos espirituais, mediúnicos, a gente sabia que era uma realidade, mas a ciência não aceita isso. Então, ele se deslocava a esses locais, conversava com os moradores, pesquisava, e depois, no instituto, ele fazia relatórios e depois dava aulas aos alunos disso aí. Muito interessante. Em todos esses casos, expressa o predomínio da ação dos encarnados responsáveis pelo aliciamento de espíritos inferiores. Olha aí. Encarnados responsáveis pelo aliciamento de espíritos inferiores no processo obsessivo. Em outros, a predominância na ação é dos desencarnados. Em todos esses casos, temos de considerar a utilização negativa dessa força que é o ectoplasma. Nós ainda, e aqui na casa, eu já falei, nós precisamos de explicar melhor o que é o ectoplasma. O que é que essas manifestações, sem o ectoplasma, eles não se realizam. Hernando Guimarães de Andrade chegou à conclusão que na casa ao lado existia um médio que fornecia o ectoplasma para os espíritos que estavam na outra casa para produzirem todos aqueles barulhos e até pegar o fogo. Perceberam? Sem o ectoplasma, isso não se produz. E o médio, ele produz esse ectoplasma. Basta ter ao lado o vizinho que tenha uma média desse naipe, para que realmente o processo se faça. Emmanuel, no prefácio livre de Mediunidade e Sintonia, dá outro enfoque com o ditado popular: diz-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Diz, o mentor de Chico Xavier lembra que os nossos pensamentos ditam nossa conduta e que, de acordo com a nossa conduta, amealhamos companhias através das quais somos conhecidos, principalmente por observadores do mundo espiritual. Os nossos obsessores conhecem melhor a nossa vida que nós. E eles, por vezes, dizem, quando nós interferimos por algum companheiro ou companheira, na reunião de obsessão, dizem para mim: você não sabe de nada. Você não sabe o que ela foi na reencarnação passada e o que é que ela fez. É? Eles sabem melhor as nossas faltas, os nossos débitos, onde é que está o nosso calo, e daí interferem com uma facilidade enorme. Porque este corpo que nós temos, isto aqui é uma, como é que eu diria, não nos deixa observar além, a não ser um médio já desenvolvido, que tem uma pequena janela que ele pode, os espíritos, autorizar ele ver. Nós temos mediunidade, sim, mas é uma mediunidade ainda não expressiva. Mas quando há uma mediunidade já desenvolvida,
ele, o médium, consegue, por uma espécie de janela, observar aquilo que nós não observamos. A hipnose é o fenómeno corriqueiro na Terra, gerando associação maléficas e destrutivas. A hipnose nada mais é que é um pensamento que às vezes até a gente nota, eu não posso nem olhar para os olhos daquela pessoa, não posso ver, eu tenho que me afastar. É a chamada hipnose. Pensamento. Há pessoas que têm essa energia muito mais avançada, que criam essa hipnose. E diz mais, grande parte dos crimes e escândalos, de certa forma, dos suicídios, têm a sua origem. Há também muita loucura mascarada do bom senso, é verdade. Isso acontece muito na nossa análise sem conhecimento. Chama muita atenção a obsessão mascarada do bom senso. Isso acontece muito de noite, principalmente para os médios, em que o espírito vai lá e fala: minha irmã, você é boazinha, está sendo injustiçada lá no centro, eu acho que melhor você não ir, porque onde é que já se viu você sofrer tanto, tanta injustiça? Não, deixa para lá. Chama-se a obsessão do bom senso. Encarnado também acontece isso. Não é? O magnetizador atua sobre a mente passiva do hipnotizado, provocando estados alucinatórios. Vamos terminando. E ao beijo de vida eterna, o assistente Barcelos, benfeitor espiritual, também ligado à psiquiatria iluminada. Olha, psiquiatria iluminada. Traz o mesmo modo importantes ponderações sobre a influência dos encarnados entre si. É a chamada obsessão de encarnado para encarnado. Não é menos prejudicial que de desencarnado para encarnado. Traz tanto ou mais malefícios, porque por vezes até do desencarnado a espiritualidade com uma mais facilidade consegue. O encarnado não, traz mais dificuldades. Refere-se às obsessões do plano espiritual que passam para a existência terrestre e são vivenciadas dentro dos lares. É importante que isto vamos terminar. O antagonismo doméstico, os temperamentos aparentemente irreconciliáveis entre pais, filhos, esposos e esposas, parentes e irmãos, resultam dos choques sucessivos da subconsciência conduzida a recapitulações retificadores do pretérito distante. Ou seja, dentro do lar, quando há grandes problemas, a pessoa intuitivamente se lembra do que passou há 100, 200 anos atrás e não consegue controlar essa vibração que se provoca entre os lares, pessoas, pais, filhos. É quando se vê um filho entre o pai e vice-versa num antagonismo muito grande. É o passado que está presente ali. E só com muito amor e muito trabalho espiritual é que pode ser deliberado. Para se precaver de semelhante calamidade, o ser humano precisa prestar atenção à natureza dos seus próprios pensamentos, ideoplastias, o que vale dizer, à qualidade dos raios mentais que elegem como combustível de suas emoções mais profundas. Kardec referiu-se às 1000 formas de obsessão oculta. Por vezes é mais difícil, aquela sutil. O evangelista João escreveu sobre a ação do espírito obsessor, que teria colocado no cérebro de Judas a ideia de negação do apostolado. E pergunta-se, mas ele não estava junto do Cristo? Como é que o espírito conseguiu influenciar Judas para ele negar o apostolado?
tínhamos que entender primeiro, era algo que tinha que se passar, e as Escrituras dizem bem isso. Por outro lado, Judas era aquele espírito ligado ainda a processos que se adaptou para negar o apostolado. Acontece muito conosco. Quando está na doutrina e que se abandona, quando agora não sou mais espírita, porque não, é uma influência que tem muito grande de espíritos que atuam. Esta aqui, mas não posso passar. A obsessão durante o sono físico. Ela é muito importante. A pequena parcela de seres humanos que já se percebeu da contínua comunicação entre os espíritos, porque é uma realidade, o nosso intercâmbio, quer no sono, quer fora do sono, percebeu da contínua comunicação entre os espíritos e dos aspectos nefastos que ela pode assumir. Ainda não está suficientemente desperta para a necessidade de vigilância nos estados passivos. Por isso que os espíritos constantemente nos dizem, entre em oração. O Chico dizia, ir dormir sem fazer a oração, não podemos imaginar o que é que pode acontecer. Sendo médio durante o sono, é pior ainda. Por isso a meditação e o sono físico comumente são portas abertas para a recepção de pensamentos que nos são sugeridos por inteligência desencarnadas, que nem sempre querem a nossa felicidade espiritual, enredando-nos na obsessão. Dizia Milton Bochart que nesses casos é quando a gente se levanta com os olhos injetados, pronto a ferir e a maltratar o primeiro que apareça na frente. Quando nós estávamos numa empresa, nós até conversávamos, aqueles que estavam mais afeiçoados à espiritualidade, eu tenho que encerrar. Os nossos funcionários que entravam nas empresas eram os primeiros que entravam na empresa, que iam abastecer, que iam levar para o povo tomar o pequeno almoço. Normalmente são aqueles que eram atingidos por essas dificuldades que durante a noite foram atingidos, diz o mentor, o palestrante, com bardeiras ventosas para acordar de manhã, prontos a ferir o primeiro que lhe apareça pela frente. E eu dizia para eles, tenham calma, vocês não revidem, façam o seu trabalho e venham embora. Porque era assim. É o primeiro que encontra. Porque durante a noite houve um processo de luta entre encarnados e desencarnados. Em Evolução de Dois Mundos, André Luiz afirma que durante o sono físico, a mente é suscetível à influenciação dos desencarnados, quer sejam evoluídos ou não, e que são atraídos pela nossa áurea. Ou aura, como queiram nos chamar. Mas, reparem bem, ele é uma questão que inicialmente começou. Afinidade, ligação eletromagnética, em que nós somos criaturas que estamos nesse estado de evolução. Portanto, pelo que nós leram e que foi dito, ao deitar, há necessidade de ter um Evangelho, que deve ser o livro de cabeceira, ler e fazer oração. Se não acontece aquilo que vocês leram aí. Não sou eu que é o que os amigos espirituais dizem. Se nos mostramos inclinados à elevação moral, os espíritos superiores aproveitam o descanso do corpo físico
para nos oferecer ajuda. É o que acontece, e ai de nós se não fosse assim. Se trazemos, porém, o halo psíquico, sinais de ociosidade ou intenção maligna, somos procurados por entidades malfazejas que nos envolvem em obsessões viciosas. É uma questão de escolha de cada um de nós. E ainda diz mais. Durante a missão que desenvolve nas regiões infernais, para salvar Gregório, André Luís e Eloy, sob a tutela de Gúbio, tiveram a oportunidade de observar o intenso intercâmbio entre encarnados e desencarnados no período dedicado ao corpo físico. Isso foi da técnica. Não foram comprar. Agora, esses aparelhos modernos nos chegou até lá. Amigos, nós vamos ter mais alguma coisa, naturalmente, não sei se tem, vamos terminar, porque o tempo avança. Vamos ficar por aqui, porque vocês têm que ir para as suas casas e têm transporte. Agradeço a todos a vossa atenção e reparem que é um assunto mais sério do que nós possamos imaginar. E as casas espíritas da doutrina está para nos ajudar. Bate e servir-vos-á. Busca e acharás. Pede e obtereis. Foi o que o Cristo nos jogou. A todos, muita paz.